professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 11.1. Então, aqui a gente vai aplicar um pouquinho sobre operações com radicais, né? O nosso objetivo vai ser resolver problemas de exercício aplicando as regras de adição e subtração com radicais, que nós vimos na aula anterior, ok? Então, os materiais, né, para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. O objetivo aqui é que você resolva os exercícios, né, enquanto você assiste o vídeo, para poder depois conferir os resultados, tá certo? Então, exercício de número 1, né, calcule. Então, a gente tem aqui raiz de 25 mais raiz cúbica de 27 mais raiz quarta de 81. A gente sabe que para somar, né, eu posso fazer, quando eu tenho aqui raízes que são exatas, no caso que é o que a gente tem aqui, nós temos raízes exatas, eu posso simplesmente resolver essas raízes e somar os resultados. Então, raiz de 25 é 5, raiz cúbica de 27 é 3 e raiz quarta de 81 também é 3. Somando todos esses valores, eu chego no resultado que é 11, ok? Mesma coisa que na letra B, raiz cúbica de menos 64, raiz quadrada de 64 e raiz sexta de 64. Então, raiz cúbica de 64 negativo, né, é menos 4, raiz quadrada de 64 é 8 e raiz sexta de 64 é 2. Somando esses valores, eu vou chegar no resultado que é 6, ok? Letra C, 2 vezes raiz de 4,41 menos 3 que multiplica a raiz de 2,56. Esse aqui não parece tão óbvio, né? Mas a gente pode usar aquela técnica de transformar esses números aqui decimais em fração. E o oposto também depois no final, se necessário, né? Mas eu transformo esses números em fração para eu encontrar a resposta correta dessa raiz, né? Então, eu transformo aqui, eu vou ter 441 divididos por 100 e 256 divididos por 100. Raiz de 441 vai ser 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, né? E raiz de 256 vai ser 2 na oitava, a fatoração desses dois valores para eu poder tirar as raízes, né? Então, eu vou escrever dessa maneira aqui. O 2 e o 3 continuam multiplicando fora da radical ali, né? Então, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Vou ter 2 na 8 elevado a 10 ao quadrado. Se eu tirar a raiz desses valores, né? Se eu simplificar aqui, como se eu simplificasse, eu fico com 3 vezes 7 sobre 10, que está multiplicando 2, né? E aqui eu fico com 3 que multiplica 2 na quarta vezes 10, certo? Aí eu vou ter 2 vezes 2,1 menos 3 vezes 1,6, que seria aí o resultado dessa fração aí transformada de volta em decimal, certo? Essa multiplicação me dá 4,2 menos 4,8, que tem como resultado menos 0,6. Se vocês têm alguma dúvida sobre transformação de números decimais para fração, procure nas aulas do 8º ano, nós temos lá várias aulas que falam justamente sobre esse assunto, né? Transformação de fração para decimal e decimal para fração, ok? Então, o resultado aqui vai ser menos 0,6. Se você tem dúvidas sobre somar ou diminuir ou qualquer operação com números decimais e até mesmo com números fracionários, nós temos aulas aqui no 9º ano mesmo sobre esse tema também, tá certo? Operações com números racionais, ok? Vamos então para número 2. Aqui a gente já tem algumas raízes diferentes, olha só. 3 raiz de 5 mais raiz de 5 menos 6 raiz de 5. Eu não consigo calcular essas raízes, né? Não consigo encontrar os resultados aqui, porque eu sei que raiz de 5 é uma raiz não exata, né? Mas o que eu posso fazer? Posso juntar tudo, porque eu posso somar as raízes de 5 como se eles fossem um x, né? Então, eu vou ter 3 mais 1 menos 6, é mais ou menos isso, né? 3 mais 1 dá 4 raiz de 5, menos 6 raiz de 5, vai me resultar então em menos 2 raiz de 5, ok? Letra B, 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 3, menos 2 raiz de 2 mais 9 raiz de 3. Então, aqui, lembrando, né, gente, eu só posso somar se as raízes forem iguais, certo? Então, eu vou somar somente essas que são iguais. Olha só, o 4 raiz de 2 com o menos 2 raiz de 2, né? Vou escrever até aqui junto. O 6 raiz de 3 com o 9 raiz de 3. Eu posso juntar só essas que são iguais, certo? Então, eu fico com 2 raiz de 2 mais 15 raiz de 3.
Não posso mais fazer nada, gente. Não posso fazer raiz de 5. Não posso somar o 2 com o 3. Não. São duas raízes diferentes. Elas vão ficar separadas. Então, fica 2 raiz de 2 mais 15 raiz de 3. E é isso aí. Ok? Número 3. Reduz os radicais, raiz de 20 mais raiz de 45, a uma expressão na forma a raiz de b com a e b inteiros. Ou seja, eu vou simplificar aqui esses radicais, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar os meus dois radicais, né? 20 eu vou fatorar, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 5, e o 45, se eu fatorar, fica 3 ao quadrado vezes 5, que é exatamente o que nós temos aqui. A gente sabe que esse 2 pode sair da raiz e esse 3 também pode sair da raiz. Eu vou ficar com 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Eu tenho as raízes iguais, então eu vou ficar com 2 mais 3, 5 raiz de 5 aqui, ok? Que é justamente o que ele queria, formato a raiz de b com a e b inteiros, ok? Número 4. Determine o perímetro das figuras cujas medidas dos lados são dados em uma mesma unidade de medida de comprimento. Ou seja, a gente tem mesma unidade de comprimento aqui, significa que é só eu somar os valores. Porém, os meus valores têm raízes, né? Ou são valores com radicais. Então, eu tenho aqui de altura 2 raiz de 3 e 3 raiz de 3 de comprimento. Eu sei que para somar o perímetro, eu preciso somar todos os lados. Como eu tenho um retângulo, né? Este lado aqui também vale 3 raiz de 3 e esse lado aqui também vale 2 raiz de 3, ok? Eu vou ficar então com 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3, 10, 10 raiz de 3. Bem simples, né, gente? O legal aqui é vocês tratarem a raiz ali como se fosse um x, um y. Então, a ideia ali é você trabalhar dessa maneira. A raiz vai se repetir, né? Raiz de 3 vai se repetir ali na minha resposta, tá certo? Letra B, agora a gente tem um triângulo aqui, raiz de 8, raiz de 32 e raiz de 18. Então, aqui eu não posso somar direto, porque os meus valores, eu não tenho raízes iguais. Eu tenho que primeiro fazer a fatoração. Então, eu vou fatorar o 8, que dá 2 ao cubo, vou fatorar o 18, que vai dar 2 vezes 3 ao quadrado, e vou fatorar o 32, que dá 2 na quinta, certo? E aí eu posso escrever dessa seguinte maneira aqui, 2 ao quadrado vezes 2, né? 2 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 2, que é a fatoração mesmo, e 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado na quinta potência, né? Somos expoentes, 2 mais 2 mais 1, 5, então 2 na quinta. Eu sei que todos os meus números que têm expoente, né, igual ao índice da minha raiz, eles vão sair da minha raiz, então eu vou ficar com 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, e aqui eu fico com 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. Observem que eu tenho a mesma raiz em todos os meus termos ali, então é só eu somar. 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. 9 raiz de 2 é a minha resposta, ok? Bem tranquilo, né, gente? Número 5, efetuando-se toda essa cálculo aqui, raiz cúbica de 14 sobre 125, mais raiz quadrada de 3 quintos menos 11 sobre 25. Se eu resolver toda essa raiz, eu vou chegar em que resultado aqui, gente? Então, nós temos algumas alternativas, né? Vamos primeiro resolver para ver em que resultado que a gente chega, ok? Então, primeira coisa, eu tenho que resolver este fator que está nessa primeira raiz aqui. Vou ter que fazer um mínimo múltiplo comum, né? Então, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, vou ficar com 15 menos 11 sobre 25, o que vai me resultar em 4 sobre 25. 4 sobre 25, eu consigo tirar essa raiz quadrada, né? Eu fico com 2 sobre 5, vou fazer de novo o MMC, vou ficar com 14 mais 50 e eu fico com raiz cúbica, então, de 64 e 125. Eu sei que a raiz cúbica de 64 é 4 e sei que a raiz cúbica de 125 é 5. Então, a minha resposta é 4 quintos. Se eu voltar lá na minha pergunta e procurar a resposta 4 quintos, eu vou encontrar a letra D como resposta correta, certo? Então, a letra D é a minha alternativa correta nesse exercício, ok? Espero que tenha ficado claro, né? Esse assunto a gente
já estudou bastante sobre ele. Aqui seria só mais um pouquinho de exercício para aplicar mais esse conteúdo, para ficar mais claro para vocês como que a gente pode aplicar corretamente as propriedades que a gente estudou na soma e subtração de radicais, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.